Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Hoje aqui comigo no estúdio, dois convidados especiais, os doutores, Dr. Jesus Esteves e também a Exilane Rosa, ambos cardiologistas e, inclusive, a Exilane também, ela é especialista em ecografia, né? Ecocardiografia. Ecocardiografia. Então, além de você atender clínica, você também faz exames, que é o seu maior tempo hoje. Sim. No consultório, na clínica, aliás. Eles são da Biocardios, Centro de Cardiologia Aplicada, uma unidade avançada. É isso, Jesus? É um bom padrão de medicina cardiológica. Olha, com o advento do Covid, da pandemia, são 2 anos já de Covid, as doenças cardíacas foram deixadas um tanto de lado, não só as cardíacas, como todas as outras. E a mortalidade por doenças cardíacas sempre foi uma das campeãs, né? Em todo o mundo, e no Brasil não é diferente. A pergunta que eu vou iniciar com vocês é: o que esses 2 anos de Covid ocasionou de mais problemas para pacientes cardiológicos? Bom, pessoalmente eu acho que as complicações, entendeu, dos pacientes, elas ocorreram em função das patologias que eles tinham. Hipertensão, diabetes, a parte de insuficiência pulmonar, a parte de asma brônquica. Todas as complicações, elas vieram em função que foram um fator cumulativo. Entendeu? Essa coisa vai juntando e a doença veio agressivamente, entendeu? Atacando as pessoas que tinham uma certa deficiência, entendeu? De imunidade, de estrutura mesmo para responder. Já tratava mal a sua diabetes, tratava mal a sua hipertensão, tratava mal a insuficiência respiratória. E tratou isso, pior ainda durante esse período de Covid. Exatamente. Com o Covid, aí sumiram do consultório. Eles desapareceram do consultório, achando que, infelizmente, por informações até duvidosas, entendeu? De um ministro que chegou, fica em casa que vai ser melhor, porque lá ninguém vai te afetar. Muito pelo contrário, ele complicou e piorou a patologia dele em casa sem procurar um médico, um atendimento correto. Você concorda? Sim, em algumas coisas eu acho que um pouquinho... Nós temos, nesse período, né, a gente viu que a preocupação em não saturar a saúde pública e os hospitais privados fez com que esse colega tivesse essa demanda de tentar retardar que o indivíduo procurasse assistência médica. Isso fez, assim, uma complicação enorme, porque a patologia que era extremamente desconhecida de todos nós, né, e levavam todo um pânico, foram tomadas várias atitudes que acho que no futuro talvez a gente vai questionar se as atitudes tomadas pelos governos e médicos na época foram adequadas ou não. O resultado disso é o quê? Nós tivemos uma patologia, temos, né, uma pandemia, um vírus agressivo naquela primeira cepa, ou talvez a gente não soubesse conduzir totalmente, e isso fazia com que, além das complicações, das comorbidades, os pacientes que nos preocupavam mais era isso. Os extremos, que era o pessoal mais idoso, com as grandes comorbidades, e o indivíduo maduro, né, com muitas comorbidades. E a prova real foi isso, né? Onde teve mais internações, mais complicações, foram realmente esse grupo. E óbitos, né? Só que... esses pacientes deixaram, pelo pânico, a quarentena, o lockdown, eles deixaram todos com medo, as clínicas foram fechadas inicialmente, depois reabertas, foi um pequeno intervalo de tempo, então ninguém procurava hospital, porque exatamente tinha medo de complicar e pegar a doença lá. Então, esses pacientes com doença crônica descompensavam em casa e, sem falar com seus médicos, acabam complicando, pegando ou não Covid, quando iam para o hospital, né, já estavam acabando se contaminando e muitos iam aquele raciocínio: se eu for para o hospital, eu já vou morrendo, vou ser entubado e vou morrer. Isso foi uma tragédia de raciocínio. Além do aspecto psicológico que isso levou toda a sociedade. Criou uma neurose, né? Agora, eu vou ser entubado, eu já estou morrendo. Isso aí... Mas isso foi uma verdade, porque um percentual muito grande, que acho que foi acima de 80% de quem era entubado, morria. Sim. Até pela inexperiência de profissionais que não estavam acostumados a fazer essa prática de entubar, né? Muitos se complicaram nesse procedimento, já prejudicando o paciente.
E tudo, quando a gente olha o tratamento, né, do início, quando a gente começa em janeiro, fevereiro de 2020, e vamos chegando até hoje, quanto nós evoluímos, quanto nós crescemos, drogas que não eram boas foram retiradas, os protocolos foram mudando, foi tudo muito rápido, uma gama de literatura entrando, né, a nível de conhecimento, a gente não sabia, assustadora, provavelmente no futuro, muitos desses artigos que a gente vai ler, a gente vai falar, nossa, nós vamos questionar isso no futuro, quando essa poeira e a pandemia passar, mas o que chama mais atenção é que, assim, o reflexo disso trouxe algumas consequências cardiológicas pro paciente pós-Covid e durante o Covid. Então, além principalmente que já tinham a comorbidade. Isso, eles já tinham a comorbidade, surgiram sintomas novos, lesões novas, e isso foi preocupante. E muitos, com esse medo de procurar assistência médica, passaram sem assistência médica em patologias que talvez pudessem ter sido revertidos sem deixar sequela no momento atual. Eu estava contando aqui para eles que eu estou com uma ex-funcionária minha, 60 anos de idade, ela está com problemas gigantescos, não está conseguindo UTI, está internada numa UPA, um problema de câncer de intestino e estômago. E nesses 2 anos de pandemia, ela passando mal, não sabia nem o que tinha, né? Um problema de saúde e não conseguia atendimento, porque ela não estava com Covid. Então, a demora em você diagnosticar um pólipo no intestino, para você tirar esse pólipo, ele não virar um câncer, ou no estômago, através de uma endoscopia. Isso durante esses 2 anos foi muito pouco feito, principalmente na rede pública. Toda a rede pública ficou pensando e atendendo apenas Covid. Não é Covid, então não estamos atendendo. Sim. Isso aconteceu com a população. Então, hoje nós vamos ter muita gente indo até a óbito, justamente pela falta de tratamento dessas outras doenças, comorbidades, que não fossem a Covid desse período. Como a gente está comentando, entendeu? Que muitos pacientes têm a patologia, não tem sintoma nenhum, quer dizer, não sabe nada. Tá bom, não tem sintoma nenhum. Aí foi fazer o exame da tomografia e encontrou vasos com placas, entendeu? Com totalmente já fechando. Quer dizer, você acertou, deu um tiro em alguma coisa e você acertou outra coisa que o cara já tinha complicado, já vem de complicação antiga sem sintomatologia nenhuma. Isso aí é extremamente... Ele já sabia. Ele não sabia que tinha essa doença. Entendeu? Ele foi fazer exame para Covid, entendeu? De uma toma, qualquer coisa assim, e descobriu que a coronária dele está totalmente complicado, vaso de uma vez. Isso é muito interessante porque, assim, esse diagnóstico, então você vai fazer por causa do Covid, uma tomografia de pulmão. E como resultado, você pega calcificações das artérias coronárias, você está batendo um carimbo nesse paciente que ele tem uma doença que chama aterosclerose, né, das coronárias. Então, ele já é um cardíaco, um fator de risco, e ele é assintomático. Então, esse paciente, olha só, ele tem que usar, e que não está acontecendo, ele já teve um outro diagnóstico além ele tem que procurar um cardiologista. Seja na rede pública, ele tem que investigar, porque ele não sente nada, mas será que se ele fizer um teste de isquemia, um teste de esforço, um teste ergométrico, um cardiopulmonar, uma cintilografia ou até uma ressonância, eu subi, tá? Do mais básico até o mais... Você não teria uma manifestação em você conseguir tratar esse indivíduo antes que ele caia duro, infartado na rua? Entendeu? Então, prevenção é tudo. Sim. Agora, esses pacientes que passaram por Covid, que fizeram tomografia, que detectaram lá nessa tomografia outras comorbidades, a não ser o tal do vidro fosco no pulmão, que era a inflamação causada pelo Covid. Esses pacientes não eram informados que eles tinham que tratar essa comorbidade? Sim. Você pode informar, mas na realidade eu não tinha nada. O que eu vou fazer no cardiologista? Essa resposta eu já vi bastante. No seu consultório? Você pode dizer para o cara, na realidade, o cara tem um problema, você detecta o problema, fala para ele, vamos procurar, vamos levantar. Não, mas não sinto nada, não vou fazer nada não. A gente tem conceitos que precisam ser mudados no Brasil, né? Então, se eu não sinto nada, eu não tenho nada. Então, não preciso investigar. Você ouviu agora, hein? Entendeu? Né? Então, assim, fazer a prevenção, né?
tem que existir, né? A nossa medicina é uma medicina curativa no Brasil. Nós temos que inverter isso e trabalhar com prevenção. A nossa Na realidade, a medicina que salva, que cura, é a preventiva. Lógico. E não a curativa. A curativa, na minha opinião, ela é só paliativa. Porque em determinado estágio de certas doenças, você não tem mais o que fazer. Já tem o leite que derramou, entendeu? Na realidade, tem que desligar o fogão antes do leite derramar. O câncer, por exemplo, se ele criar metástase... Sim, aí você vai paliativamente fazer uma cirurgia, ressecar o intestino, você vai tirar aquele pedaço que está comprometido, mas você não está livre dele fazer a migração. Ele não está livre dele fazer metástase. E quando Essa que é uma complicação, em havendo metástase, né, no caso do tumor, se for ele tiver uma resposta favorável a essa quimioterapia, né, então você talvez vai conseguir manter esse paciente ainda ou com regressão total da metástase ou mantendo um controle com uma sobrevida por uma X qualidade tempo, de vida né? melhor. Agora, quando se fala em cardiopatia, nós temos lesões cardíacos que não regridem se não for tratados, ou que você não estabiliza, ele vai descompensar. E o Covid é uma doença que mexe em todo o organismo, né? É um processo inflamatório da ponta da cabeça à ponta dos pés. Então, isso instabiliza a placa, então maior risco da pessoa fazer um AVC, maior risco da pessoa fazer um infarto. E aí porque assim, quando a gente fala infarto, a gente só pensa no coração. Você falou em instabiliza a placa. Vamos ver se eu entendi para a gente poder fazer quem está em casa entender também. Quando você fala instabiliza a placa, você está falando de uma placa de gordura que a pessoa já tem em determinada artéria. Essa inflamação da artéria pode mexer com aquela placa e soltar um pedacinho daquela placa. Aquele pedacinho vai viajar e vai parar em algum lugar. Vai parar em algum lugar causando uma embolia. Uma obstrução. Um infarto. Se for no cérebro, um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico. Ele pode ir para o pulmão, pode ir para o cérebro. Ele vai pegar território arterial, e pode ir no coração travar uma artéria, que aí vem aquele tal do infarto fulminante. Se for um território grande, comprometido, sim. Pegar uma né? esquerda, ele se torna fulminante, por quê? Porque a obstrução é grande, a oclusão, então falta oxigênio em um território muito grande do coração subitamente, e aí essa resposta muscular responde com uma arritmia que deflagra e a pessoa morre subitamente. Então, né... E isso, nesses casos, nem socorrendo em 10 minutos... Não... Então, porque se a gente está falando de morte súbita... Depende do serviço de emergência também, né? Se a gente está falando... estiver preparado para atender esse paciente num caso extremo. Aconteceu um caso desse, onde eu moro, na minha casa. Tinha recém mudado para o condomínio. E um prestador de serviço, eram umas 2, 3 horas da tarde, ele chegou lá, ele ia fazer um serviço de encanamento, alguma coisa assim lá em casa. E ele chegou na janela da cozinha assim, e pediu um copo de água para minha esposa. Ela pegou o copo de água, que ela foi levar o copo de água assim, ele só caiu para trás assim, caiu, pau, de costa. Na hora ela me ligou, o fulano desmaiou aqui, chama uma ambulância. E nisso ela subiu em cima dele, começou a fazer massagem cardíaca, fez respiração boca a boca. E na hora eu tava no Araés, eu peguei o telefone, liguei no Help Vida. O Help Vida tinha uma ambulância voltando de Chapada, ou indo atender um paciente na Chapada, e estava bem pertinho do condomínio. Então chegou em menos de 5 minutos. Ai, que bom. E ligamos também para o SAMU. Chegou o Help Vida em 5 minutos. O SAMU chegou depois, uns 5, 10 minutos depois. Essas duas equipes ficaram fazendo atendimento por mais de 40 minutos. E o senhor lá de 50 e poucos anos, um cara forte, ele não voltou. Então depois que fizeram a autópsia, a família alegaram que ele teve um infarto fulminante. Né? Então, agudo. Deve ter sido uma artéria importante, né? Que fechou um território muito grande e cursou com arritmia. Quando é um infarto de uma coronária menor... Ele avisa, né? Não, ele mostra os sintomas e às vezes, se você infartar, a lesão naquela área muscular, entendeu? Ela é menor. Esse que faleceu, só para complementar, ele tinha pressão alta. Também é um mais fator fator complicador. de risco. E acho que não tinha tomado remédio naquele dia. E é um fator complicador. Estava muito quente, 42 graus. Sim. Então, quando é numa região de vaso grande, tronco,
esquerda, DA, você pega a parte praticamente anterior inteira do ventrículo. E esse músculo, depois que sofre e passar por certo tempo, ele queima. E aí ele não responde. Mas para a pessoa chegar a ter esse chamado infarto fulminante, antes ele tem avisos? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes o aviso vem, como eu já tive caso no Rio de Janeiro, quando eu trabalhava na Santa Casa no Rio, o cara fez uma dor epigástrica, entendeu? Achou que era estômago? Achou que era estômago, foi procurar o cara. Quando o cara mandou fazer um eletrocardiograma, ele estava com um quadro de parede diafragmática. O outro com dor de dente, o dentista arrancou o dente dele, entendeu? E na realidade era um infarto superior. E se não faz o eletrocardiograma, não ia saber que ele estava infartado. Então, tem outros que não tem nada. Passa limpo, no seco, você faz o exame do cara, está lá alterado. Tanto as enzimas quanto o traçado eletrocardiográfico. Ele está infartando. Sim. E outros dão sintomas, eles dão sinais. Fala-se muito, você sente dor no peito, o desconforto se o seu braço esquerdo formigar. O desconforto precordial, entendeu? A dor no braço. Entendeu? As dores variam dependendo do cidadão. Ela tem pontos que ela... Pode ser uma dor no estômago e você está infartando. E é uma parede diafragmática. É que então, o coração, ele tem uma inervação e que ele tem irradiações. Então, olha quanta coisa o Dr. Jesus falou. O indivíduo estava no dentista, né? E ele estava sendo tratado como dor de dente. Na realidade, ele estava tendo uma clínica muito sugestiva para a gente da artéria da frente do coração, que dá dor na mandíbula, né? Dá dor de dente. Então, assim, eu acho muito lindo quando a gente tem alguns colegas dentistas que são assim super antenados e falam assim, está acontecendo isso um risco cirúrgico antes de fazer qualquer procedimento odontológico. E grande, a maioria, infelizmente, tem muita gente que faz o tratamento sem acompanhar o paciente direito. Primeiro, o cara é hipertenso, põe na mesa, põe na cadeira. O cara não pede um risco cirúrgico, não pede uma avaliação melhor, não estuda melhor o histórico cardiológico desse paciente, e aí vai fazer. Às vezes já tiveram muitos odontólogos que tiveram algumas decepções na cadeira. Minha filha é odontologista e meu genro também. Por que a maioria dos hipertensos não se conscientiza do risco tamanho que eles correm? Porque eles são assintomáticos. Esse é o problema. A pressão sobe e você não percebe. O máximo que ele pode ter é uma cefaleia, uma dor na nuca, uma parestesiazinha. O problema todo é o seguinte, é histórico de doença crônica. Entendeu? Paciente diabético. Você deve ter paciente assim. Eu tenho. O cara tem hipertensão lá no 7 metros, igual está aqui o nosso estúdio. Eu dou em off, depois vou contar uma pessoa, amigo nosso, que tem esse tipo de... Ele duvidou a primeira vez que eu falei, e na realidade, depois ele chegou à conclusão que, na realidade, ele tinha que mudar a qualidade de vida dele. Mudou, ficou beleza, está até hoje aí, beleza. O paciente crônico, doença diabetes, por exemplo, alguém deu para ele. Alguém deu. Ele tem histórico de família, pai, mãe, avô, avó. Se tiver irmão, às vezes também tem. O hipertenso é a mesma coisa. Alguém deu essa doença para ele quando ele nasceu. Essa é a teoria do Dr. Nelson Botelho Reis. Foi o cara que criou a mecânica da contração cardíaca na medicina mundial. Lá nos Estados Unidos já estudou isso aí. Falava isso pra gente na aula. Enéas falava isso pra gente na aula. Mas ele só descobre lá na frente? Sim, lá na frente o cara descobre. Não sei por causa de que apareceu ontem. Não pode, meu filho. Seu pai tem pressão alta? Tem. Sua mãe também tem. O irmão tem. A avô tem. A avó tem. Então, é de pai para filho. São doenças que você traz no DNA genético. Mas o hipertenso, por exemplo, se ele cuidar direitinho, tomar regularmente os remédios vida dele, normal. Tiver uma dieta... Vida normal. O sal tem que ser cortado. É o grande veneno. Não, hoje a gente já está trabalhando com uma coisa que chama dietas normosódicas. Porque a nossa dieta, nossa alimentação já é hipersódica. Sim. Então, a hora que a gente trouxer para uma quantidade normal de... Tudo que é industrializado hoje tem sódio. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, entendeu? Na época do Dutra, já tinha feito um estudo junto às indústrias químicas que produzem os alimentos condimentados. Chegaram a tirar quase 20, Celso me falou, não sei se foi 25 ou 30 toneladas, se não me engano, de sal da indústria de produção desses alimentos. Se conseguir isso aí, cara,
estão brigando para tirar mais ainda, porque é muito sal que coloca nesses alimentos empacotados. Se você olhar as indústrias hoje, depois de um trabalho grande da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu não vou falar nome de marcas, mas tem vários produtos industrializados que o sal já foi reduzido. Pode falar. Sim, se você vê o lanche daquela empresa, né, o McDonald's, os lanches reduziram o sal. Se você pegar um miojo, que é uma coisa que muita gente o come, né, que é carboidrato, ele reduziu o sal. Foi feita uma luta muito grande, inclusive em Cuiabá, para reduzir o grau do sal do pão francês, que tem assim, nós tínhamos de 6 gramas a 13 gramas um pão francês, então assim, era pãozinho. Um pãozinho. Então Pois isso foi que muito... preconiza dentro da própria cardiologia. Aí a gente vai lá, pega aquele pãozinho, coloca um azeite com sal, passa o pãozinho com azeite e sal. Põe o copo, põe no sal e põe a bebida para tomar. Esse aí é o... Como é que chama? Eu não vou... o nome é proibido falar. Então, o hipertenso, normalmente, ele não sente nada. Cosmel. A nossa situação... É uma delícia, hein? A nossa situação no Brasil é tão feia, e não é só no Brasil, é no mundo, que, assim, 34% da população é hipertensa. Em torno disso, tá? Tô arredondando os números. Né? E não sabe. Tô fora dessa aí, viu? Não sabe. E dos que 12 por 8, tratam, 11 por né? 7. Dos que sabem e tratam, nós temos efetivamente controlada a pressão em torno de 10%. Então, dos que tratam, 90% não estão controlados. Por quê? Porque não trabalham fator de risco, não se cuidam, não controla peso, sedentário. O que você falou do Cozumel, aí vem a bebida alcoólica em grande quantidade. Então, isso é muito ruim, né? Aí você coloca isso diante de uma pandemia. Estou fazendo um gancho. Uma pandemia... E então, esse indivíduo, ele tinha muito mais... Imagina que ele pega a Covid já com uma pressão de 170, que a gente fala 17, 160, ele está totalmente descompensado. Então, ele está muito mais vulnerável do que aquela pessoa a priori saudável. Mas aí você vai me questionar, mas teve gente saudável que morreu. Teve gente saudável que morreu. Né? Então, ele é facilmente agredido. Porque você tem o problema, você não cuida do problema, aí vem um agressor de fora, entendeu? E aí... a coisa triplica da noite pro dia. Isso não consegue fazer um 24 horas. A Covid é aquele ventinho daquele cara que está na beira do Nossa, abismo, esperando só um ventinho para ele cair. Aí o Covid vem e acaba de empurrar. Você não consegue, por exemplo, pegar em 24 horas, em toda a alimentação sua, você consegue regrar aí, sei lá, vamos fazer bem raso. 6 a 8 gramas de sal em 24 horas em todo alimento seu? Mas nunca. Nem que queira. Então, o paciente não consegue gerenciar isso aí. Porque um sachêzinho daquele pequenininho que o nego serve é 1 grama de sal ali. Ali já tem 1 grama. Sim. Então, o negócio é complicado. E a agressão que o sal faz no rim é um negócio assustador. É a agressão que ele faz dentro do cérebro, entendeu? No processo de hipertensão, é assustador. Porque o acidente vascular cerebral é obrigatório. A agressão que ele faz nesse coração para fazer um infarto no miocárdio, e se a pressão for no 28, está batendo no VDO, igual tinha o Fusca antigo, batia o ponteiro no fim e voltava no 0. Então, meu filho, o cara não tem dó dele, então ele precisa ter dó dele, ele precisa gostar dele. Você está dizendo mesmo uma pessoa que não tem pressão alta, ela deve eliminar o sal da vida dela? Não, tem que ter regras para comer pouco para não agredir no futuro. Educação alimentar. Educação alimentar. Mas tudo que a gente compra hoje é industrializado. É industrializado e tem sódio. Olha, qualquer embalagem que você comprar no supermercado, está lá, o sódio está lá. Sim, ele está lá, mas aí que está o negócio. Por exemplo, os enlatados embutidos, dentro do protocolo desse que eu tenho lá, que eu distribuo para os meus pacientes, eu dou uma bíblia, assim, tudo para cada um ler. Aquilo foi escrito por Celso Amodeu, o cara que conhece um pouquinho de medicina e conhece rim pra caramba. Coincidentemente é meu amigo. Então, ele mostra para você lá, aqui, filha. Os alimentos que você pode comer, café, almoço, janta. Arroz, feijão, carne, peixe, frango. Está tudo escrito lá. Esse tipo de orientação alimentar é 90% do tratamento do paciente hipertenso e diabético. O 10% é o remédio que ele tem que tomar para manter a pressão sob controle. Agora, a alimentação é ele que cuida em casa. Tem que dizer, eu me amo. E nós, cardiologistas, a gente tem que, acho que tem o princípio que é assim, a gente tem uma formação,
mas nós não somos nutricionistas, tampouco nutrólogos. Então, a gente dá um preâmbulo, uma ideia geral para esse paciente do que ele deve fazer, que o doutor... E assim, o paciente tem que ter esse vínculo com buscar um nutricionista para fazer uma alimentação equilibrada, receitas e o nutrólogo. Mas isso é difícil quando a gente fala na rede básica, É né? difícil porque a população brasileira não tem poder aquisitivo nem para sua alimentação básica. Isso. Quanto mais para ir buscar um profissional nutricionista. de nutrição, enfim. É complicado. Eu acho que nós temos que divulgar muito o que a pessoa tem que fazer no seu dia a dia para que ela seja o mais saudável possível. Sim. Por exemplo, a alimentação básica do brasileiro é arroz e feijão. Carboidrato. Mas nutricionalmente ela é uma excelente mistura. Sim. Pois é, mas aí você vai, o cara que tem diabetes, ele come arroz, feijão, a batata, a farinha, a batata doce, a mandioca, aí o cara acabou. Já quebrou ele no meio. Porque ele ia comer um ou dois carboidratos. O diabético ele mistura ele tudo. deveria tirar totalmente o arroz. Ele tem Mas não é que só comer arroz integral, né? Mas não é arroz. Arroz, macarrão, batata, pão, pode ser integral. Mas ele come a farinha, batata doce. Aí não tem como, cara. É humanamente impossível. Você tem que mostrar para ele que ele tem que regrar. Usar mais verdura, legumes, fruta, entendeu? Misturadinho, entendeu? De quiabo com abobrinha, com ovo, tudo bem. Isso aí tem que mudar um pouco o conceito. E o arroz vai devagar nele, o macarrão vai devagar, entendeu? Agora, o cara inventa, faz o contrário. Ele prefere comer uma comida mais concentrada, mais pesada, do que investir na verdura e no legumes. Enquanto ele está se sentindo bem, ele manda bala. Sim. Aí a casa cai e corre no médico. O que a gente observa nesse momento de pandemia em relação a essa patologia, que você vê que é tão frequente a hipertensão, é que muitas pessoas descobrem que estão com Covid numa descompensação da pressão. E então, assim, a hipertensão que ele não está entendendo porque ele era controlado antes ou mais controlado, e ele vai ver ele está com Covid. Então, existe uma exacerbação no processo viral do Covid e da pressão. E o inverso também acontece. No pós-Covid, às vezes fica difícil você tratar essa hipertensão, porque ela fica mais resistente, e alguns não. Eles simplesmente têm uma queda de pressão, você tem que tirar a medicação, entendeu? E aí fica um longo tempo, aí depois eles reativam o processo de... Então, assim, tem muita coisa que a gente está estudando, muita coisa que a gente precisa entender, entendeu? A gente está na dúvida ainda. Precisa ser melhor esclarecido. Só que a ciência mundial ainda não definiu ainda bem. Como você disse, a ciência não é exata, né? Nunca foi. Não. Nos últimos 2 anos tentaram enfiar a goela abaixo de todos nós, que a ciência é exata, que a máscara salva a vida, que isso, que aquilo. Falando de máscara agora, o governador acabou de retirar a obrigatoriedade de máscara no estado e deixou para que os prefeitos de cada cidade deliberem sobre onde vai ser obrigatório, onde não vai ser. Na opinião de vocês, como médicos, o simples uso da máscara, como o brasileiro usa, faz alguma diferença? Eu, pessoalmente, acho que faz diferença. Mesmo quando tem muita gente junto, acho que deveria ter o uso da máscara e o álcool. Não vai sair da moda. Mas você está falando em situação de aglomeração. Não, tudo bem, não vai sair da moda. No Japão, antes da pandemia, você enjoava de ver nego na rua, todo mundo de máscara na cara. Mas no caso do Covid, eu não sei se é por causa da contaminação da poluição. Covid, por exemplo, mesmo a pessoa estando de máscara, ela pega o Covid. Porque o Covid ele não pega só pelas vias respiratórias. Ele entra pelo olho. Entendeu? Além disso, o manipular, né? As pessoas puxam a máscara, mexem na máscara, entendeu? Mas elas já relaram, tiveram alguma coisa do contato com o vírus, entendeu? Então ela se autocontamina, além do olho, além da mucosa ocular. Então por isso que esse conceito que ele fala de continuar com a máscara e o álcool, eu acho que a gente teria que incorporar na nossa sociedade para processo viral. Eu acho que ele só serve para quem está com sintomas gripais. Isso. Então ele vai proteger os outros. Como é no Japão. Você vai evitar se eu não estou com problema, seja agredido por cara que está com problema. Então, mas aí é uma questão de respeito. Se a pessoa está com sintomas de resfriado, de gripe, ele deve usar. Ele tem que tomar consciência que ele tem que evitar grandes aglomerações. Para ele não soltar um espirro, exatamente, para não passar para outro. Mas a maioria não eu estou saudável.
eu me sinto assim, mutilado de ter que usar uma máscara a hora que eu estou andando dentro de um shopping center, por exemplo. Então, eu acho que a hora que a gente olha isso, você está falando de ambiente fechado, shopping, mas você está em grandes distâncias. Sim. É diferente, por exemplo, eu como ecocardiografista, Contato eu estou aqui, daqui, meu aí aparelho no- está aqui, o paciente está deitado aqui. Eu acho que é salutar eu usar essa máscara. Mas você é um entendeu? profissional de saúde, Sim. você lida com doentes diariamente. Sim, né? O dentista, ele está aqui e o paciente está aqui. Tem que Então, usar eu acho que aí máscara. tem Eu que vou lhe manter. dar um exemplo. O Luciano Zafir, que pegou Covid, foi para UTI e quase morreu. Aí, recentemente, ele pegou novamente Covid. Declarações dele próprio. Eu estava usando 3 máscaras, uma em cima da outra. Como que eu peguei Covid? Isso, a manipulação. Exatamente. Só que botaram na cabeça dele esses 2 anos que você usou máscara, acabou o seu problema. E não, é assim. Não é assim, não. O Essa fato simples de máscara- você estar usando uma máscara não impede de você pegar Covid. Eu, pessoalmente, Não. acho que a máscara e o álcool gel, que para quem está trabalhando, entendeu, fazendo o que for, dentro dos processos de loja, onde for, casamento sem desquite nem divórcio, entendeu? Pode ter certeza. que E isso aí você vai inalar ficar. o seu próprio gás carbônico Também é durante prejudicial. 8 horas Também é por dia? prejudicial. Me diz aí. É prejudicial. Eu pego uma vendedora de loja de shopping, por exemplo, vou citar um exemplo, eu sou lojista. É prejudicial. Ela está lá 6, 8 horas com a focinheira, inalando o seu próprio gás carbônico. Pois é prejudicial também. Eu acho que assim, com essa variável Omicron que nós estamos tendo e o arrefecimento de toda a pandemia, né? E aí A entra tendência nós não vamos natural e as próprias vacinas, que não vou falar se não benéficos ou não. Eu acho que a tendência é a gente tirar a máscara de todos É os tirando negócios. devagarinho. Porém, eu acho que essas pessoas que têm esse contato muito próximo, eu acho que E deveriam muita gente vai voltar. continuar usando, Sim. mas aí ele vê Aí dentro de cada um. Sim, sim. Mas Eu Agora, no vejo, consultório- eu vejo gente usando máscara dentro do carro sozinho com o vidro fechado. Também. Isso Eu aí já não Ela tá lá fiz com a isso. focinheira. Isso é neura. A pessoa tá com a focinheira lá. Isso é neura. É Agora, esquecer de trancado dentro tirar. do carro. Mas nós no consultório, nós trabalhamos de máscara, mas na realidade, entendeu? Agora o cara dentro do carro é complicado. Agora, o que eu achei errado, é meu ponto de vista. O governo do estado editar uma norma, entendeu? O secretário de saúde editou a norma e deixar por conta dos prefeitos, entendeu? Dos municípios, com os seus devidos secretários. Tem secretário de saúde em município que é contador. Tem secretário de saúde do município, que é secretário de saúde, que é auxiliar de escritório, auxiliar. Ok. Não tem Mas formação nenhuma. Olha a coisa complicada. Eu sei, mas lá no início, Eu a acho própria OMS disse que ninguém precisava usar máscara, somente os profissionais de saúde ou pessoas que estivessem infectadas ou com sintomas gripais. Ponto. Organização Mundial Não da durou Saúde. uma semana, mudou a conversa. Eles mudaram a conversa. Então mudaram a conversa desde o início. Não dura 10, 15 Muda dias. tudo, toda hora. Então Entendeu? ninguém sabe de Eu nada. não sei, eu acho que Pra tinha mim- que sentar com todos os secretários de saúde e criar uma normativa, qualquer coisa, o governo do estado deveria editar um protocolo a ser seguido em todos os municípios. Só que a maioria dos municípios, todos os municípios, não tem um secretário que seja um médico formado, que seja alguém de formação técnica, que possa gerenciar Mas não melhor. tem garantia nenhuma que um cidadão que usa uma máscara não vai se infectar. Não tô, da eu sei mesma disso. forma que as vacinas estão aí e muita gente continua morrendo. Como Sim. você falou, chega a pessoa com comorbidade lá. A Covid é apenas o ventinho que Acabou, empurra é ela o para assunto. acabar de cair no abismo. Porque no É o abismo ela já está. É o assunto. Ela já está à beira do abismo. Verdade. O Covid é o ventinho que empurra. correto. Não é isso? Sim. Agora, a vacina, Desencadeia. todo dia o jornal fala lá, hoje nós temos 1.200.000 pessoas foram imunizadas hoje. Isso não é uma mentira? A vacina feita, você Não, peraí. Não, se você vacinou... Eu vacino desde que eu nasci. Eu Eu também. tomei vacina da Covid, Eu as 2 doses. Mas, se eu vacinei de poliomielite, Sim. eu não pego poliomielite. Sim. Essa aí, ela está em fase de pesquisa. Então, pesquisa, você põe dúvidas que tem pessoas que respondem bem e outras pessoas não respondem bem. Tem umas pessoas que têm comorbidade, pioram. Outras que têm comorbidade, fica bem, apesar da vacina. Então, Nós estamos diante de um período de vacinas Então, mas experimentais. afirmar que duvidoso. você está imunizado não é uma fake news?
Não deixa de ser. Não deixa de Você ser. tá uma fake certo, news. né? Não Porque deixa se a de pessoa ser. que vacinou, ela pega também o Covid, ela transmite também o Covid. Então, de imunizado não tem Sim, nada. não. Mas aí o que Ela você... pode qual ter, o a vacina foco? pode ter aumentado a imunidade dele. Isso não quer dizer que é geral esse raciocínio. Sim. O foco é que, assim, a tentativa dela, né, que ela entrou para resolver os problemas e ela não consegue resolver, mas ela consegue minimizar a gravidade, minimizar a mortalidade, entendeu? Então, assim, então aí você fala, então, não é fake news, ela faz algum benefício, só que ela não chegou no nível Mas não há que deveria ser conclusão, esperado. Mas ela conclusivo, ela faz benefício também, mas aí eu vou discordar de você, eu não sou médico, mas eu vou discordar. Porque nós passamos um período onde muita gente pegou, não tinha vacina, foram tratadas por médicos que usaram os tratamentos protocolares de orientação. tal de gente tratamento que imediato. conhecia, Precoce. Lá atrás falava-se tratamento precoce, Sim. agora tratamento imediato. Isso. E eu conheço vários médicos, já vi o Dr. Germano Alves, por exemplo, já sentou aqui, ele fala, eu não perdi, eu acho que perdi um paciente. Eu não tive também problemas. Ele O não meu perdeu o doente. paciente, ele E eu tratou usei com os muita medicamentos medicação que foram orientado criminalizados. pela doutora Anice Yamaguchi, Sim. entendeu? E Companhia Limitada. Os medicamentos que esses médicos usaram e usam até hoje Sim. foram criminalizados, como se você estivesse dando alguma coisa que fosse matar o paciente. Exatamente. Né? A hidroxicloroquina, então, foi, meu Deus O que do céu. matou a hidroxicloroquina lá em Manaus, aquele terrorismo todo lá, foi que a dose era para ser, sei lá, vamos supor, 100 miligramas, eram 200. Então, Sim. você vê que todo o exército brasileiro toma hidroxicloroquina. Eu mato você com água. Escuta, eu te der- o exército Se brasileiro... você beber 50 litros de água agora, eu mato você Mata. com água. O exército brasileiro toma hidroxicloroquina no seco, não vê todos os soldados. Sim. E aí, cadê? Então, na realidade, é o que você falou, foi feito um estereótipo, o Brasil se dividiu entre ciência e os outros que são chamados de não cientista, e na realidade, a gente olha que foi efetivo. Aí é óbvio que quem, né, vê a parte da estrutura vai dizer o seguinte, foi efetivo porque o cara ia evoluir bem, então se você desse água ou qualquer coisa, era por isso que as drogas funcionaram. Então tem que ter estudo. Mas no mesmo caso, a vacina. Então, tem que ter Sim, estudo, não tem que tô- ter não tô estudo. discordando. Por que morreu gente que tomou 3 doses de vacina? Sim. Nós não vamos conseguir responder. Com Covid. Essa resposta... Porque é assim, Nesse momento- quando morre uma pessoa que tomou 3 doses de vacina, aí vem, não, mas ele tinha no seu, aí começa a procurar as comorbidades e joga uma culpa na comorbidade. Quando Sim. é o inverso, se a pessoa não tomou a vacina vacinas e e- morre, É porque ele não tomou vacina. É porque ele não tomou vacina. Então você viu tá bem quantas esclarecida, incógnitas, essa eu coisa- gosto né? de- Tem muitas incógnitas. Muitas Essa dúvidas. coisa não está bem esclarecida. Ainda será Nem melhor... entre vocês médicos. Não, vocês são de médicos. forma alguma. absoluta certeza. Estamos muito- Absoluto. Nós estamos também... todo dia Você lê um estudo que diz 300. A, aí você pega outro estudo e diz B. cada Você um fala qual, uma coisa. Qual que eu As vou? correntes científicas, elas estão se degladiando. Até os laboratórios também. Então, e aí tem toda uma realidade, né? Nós estamos num período de ainda experimental, essa história vai seguir por mais tempo. Nós vamos chegar à conclusão que muitas drogas que nós usamos e que estavam sendo usadas não valeram a pena e que drogas caríssimas que foram usadas Sim. também não Também eram não ideal respondeu. e que outras, né, que também de custo alto vão ser positivas e estão sendo positivas. Então, assim, há muita coisa ainda para rolar. Tem muita coisa Né? ainda. E além do que nós temos um vírus colocado que ele é mutável, então ele vai continuar o processo de mutação, porque ele não vai ser extinto. Ele sai daqui... Sim, vai e aí pra não ponta, teria que ser igual a pra- vacina da gripe? Ser feita uma nova certeza vacina será. a cada Tem que fazer mutação? um reestudo Com de tudo certeza, isso aí. eu E acho hoje que vai nós ser. estamos tomando vacina de Covid, é a mesma vacina lá de trás, que é do mesmo Sim, da cepa. da mesma cepa. Exatamente. O que tem que fazer é fazer um reestudo de toda a vacina e chegar à conclusão de que esta vacina X vai ser feita todo ano para todo mundo. Qual que é a previsão de terminar os estudos das vacinas? Não tem previsão. Tem previsão, né? Essa Tem coisa leva vacinas de que demoraram 6, 8, 30. 10, 12 anos, 20 anos. Não há previsão. Tem vacinas que demoraram 30 Tem, anos para não ficar há pronto, previsão. né? Vamos fazer um intervalo comercial, voltamos na sequência ainda com esse papo que tá bom aqui. Tá. E vamos falar um pouco mais lá da Biocardios, o que vocês oferecem para os pacientes, né? A Biocardio
Fica onde? Lá no Santa Rosa? Santa Rosa Isso. Tower, Fica lá no sexto andar. Santa Rosa Tower, no 6º andar. Voltamos daqui a pouquinho, até já. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o doutor Jesus Esteves, ele que é cardiologista, também cardiologista doutora Ezilaine Rosa, além de cardiologista também, ela é especialista em ecocardiografia. Isso é cardiografista. Eles atuam lá no Santa Rosa Tower, na clínica Biocárdios, Centro de Cardiologia Aplicada. Ó, lá faz check-up cardiológico, eletrocardiograma, ecocardiograma com Doppler, Color, teste ergométrico, MAPA, Holter digital, pressão central, que é o VOP, teste cardiopulmonar, MRPA, risco Tem cíclico. mais alguma coisa ainda? Mais alguma coisa? Sim, nós estamos fazendo um trabalho muito bonito, né, nessa área de pressão, né, nós temos várias modalidades como avaliar. Você citou algumas, né? Uma é aquele aparelho que todo mundo já conhece, que você fica com 24 horas, né? Um exame muito bom para a gente avaliar a hipertensão noturna, como é que o padrão se comporta no dia a dia da pessoa. Nós temos um que a gente tem uma avaliação mais demorada, onde o paciente faz a avaliação de manhã, ele mesmo afere, que chama MRPA, que é monitorização residencial da pressão arterial, né? E temos uma coisa que é mais nova, que a gente chama VOP, velocidade de onda de pulso, né? Ou pressão central, onde a gente faz uma avaliação da pressão periférica e compara se a pressão do jato de pressão que sai da aorta para ver rigidez arterial. Então isso nos dá um parâmetro de pacientes que estão com o vaso muito envelhecido, aí voltamos àquele assunto que nós já falamos de placa e tal, e ao mesmo tempo, além do envelhecimento do vaso, a possibilidade de dilatação do vaso Deixa eu fazer uma pergunta aorta. sobre isso. Você falou envelhecimento do vaso sanguíneo. Ele acontece só na idade que eu tô para cima, ou em mais jovens também? Pessoas de 30 Sim. anos têm um envelhecimento arterial. Então, a chefe, qualidade eu de respondo vida pra da você. pessoa e a genética da pessoa vai indicar isso ou não. Sim. Às vezes você tem, hoje a gente passa por isso, nós estamos com uma juventude fumando demais, com narguilé demais, com vapor demais, Comendo Bebendo McDonald's, demais. tomando Coca-Cola. Isso, entendeu? Bebendo Exatamente. demais. Então, assim, bebendo demais é uma qualidade de alimentação horrível. Então, esse jovem, ele está jogando o que a gente chama de radical livre, que é um envelhecimento nos vasos. Ele tá agredindo Ele está os agredindo vasos. os vasos sanguíneos dele o tempo todo. Então, a hora que você vai fazer, não é rotina, graças a Deus, né? Mas você pega jovens de 29, 27 anos, com uma rigidez arterial não compatível com a faixa etária dele, entendeu? E o bonito disso é que você descobre e você tem como tentar trabalhar essa cabeça desse jovem, dele mudar a vida dele, né? Ele melhorar E tem a como quantidade... reverter a qualidade nova dessa com placa pele? também, tem gente nova Você que pode com placa. melhorar, né? Ele pode parar de fumar, qualquer dessas coisas que eu alimentação falei. Ele pode parar de comer as coisas erradas, ele pode começar a fazer uma atividade física. Se o cara, de repente, está com sobrepeso, reduzir, entrar na faixa de peso ideal. Então, assim, tem como você dar qualidade de vida. Aí nós estamos falando o quê? Prevenção. Prevenção. Né? Entendeu? Então, eu falo Porque que... de vez em quando a gente vê uns jovens aí bater as Derrubar. botas aí, tem infarto, tem Ué, AVC novo, O 30 e poucos terrorismo ele anos. começa cedo, desde que o cara tenha qualidade, tenha disciplina para alimentar. Então você vê como a gente às vezes tem que buscar o jovem. Na realidade a gente só pensa no maduro, né, no ser humano maduro com acima de 40 anos para fazer check-up, e o idoso não, né? É uma avaliação cardiológica numa idade jovem para fazer exercício em academia. Eu já não é sei válido. mais se eu sou maduro, se eu já sou idoso. Eu o que eu inventei sou. aqui, tô falando maduro. eu não Adulto, sei. adulto Ele já jovem. está borderline, entendeu? Você é o quê? Você é adulto jovem. Eu já estou velho. velho na idade. Você já não precisa de. Não tem problema com vaga Não tem mais. problema nenhum de vaga. Quando você chega, tem vaga para você parar. Sempre tem. Tem. Estacionamento tô privativo, quase lá é também, hein? privativo. Você vê que agora nós temos uma nova classificação, né? O mais idoso, né? É, Mais idoso? É. Eu ainda estou no idoso. Você tá no idoso, Eu ainda vou para o mais idoso ainda. Mais idoso é depois de 75? 80, né? 80. Ah, depois do 80. É, você vê que tem pacientes com 90 e poucos anos muito Muito rígidos, bem. né? Ave Maria. Caminhando, pedalando, Eu tenho né? Mexendo com o computador. alguns- Então é muito eu tenho bonito. alguns com- Né? Vai explicar um negócio desse. Nós tivemos pessoas com 100 anos, 103 anos, pegou Covid e saiu E tranquilo. saiu Sim. E tivemos jovens saudáveis morrendo. Ele morrendo. Com 25 anos.
25 anos, 19, 18, né? Talvez seja por esse modo de vida, o jovem já está com a artéria envelhecida e como a Covid ela causa inflamação muito grande, isso pode ter influenciado a morte de jovens? Pode. Aí também entra a questão hormonal. A gente fala muito dos hormônios, né, que trabalham, as substâncias que trabalham na filtração renal, que a gente tem os nomes específicos, né? Então, várias coisas colaboram para esse paciente. E aquilo que a gente falou, né? O jovem não valorizou, ele achou que não era nada, ele fala com uma gripe, não é nada. Quando ele vai para o hospital, ele já está no estágio avançado de lesão pulmonar, inflamação. Ele já não está mais na fase virótica. Renais, por exemplo, ele já está na... Você como cardiologista, muito sofreram muito. Você já falou o rim aqui umas 10 vezes. Eu tenho... Qual que é mais importante aqui no ser humano? É o coração ou o rim? É o trio maravilha. O cérebro, o coração e o rim. O derrame, o infarto e a falência renal. Nós chamamos isso de órgãos-alvo. Órgão-alvo. É aquele que é agredido, entendeu? Assustadoramente. Quando você alimenta, a agressão, ela está normalmente no fígado. A esteatose hepática e companhia limitada, entendeu? Aí vem tudo. Diz que tem controvérsia nessa história aí. É. Eu já ouvi falar, eu não vou contar aqui, mas tem a piada lá, que o sujeito lá de baixo, ele fala que se eu travar aqui, vocês estão ferrados. Mas tem uma outra conversa. Não, tem uma outra conversa. O cérebro não funciona, o coração não bate. Não esquece de uma coisa, o coração é o primeiro que funciona se eu trancar aqui... Na gestação. Você tem 2 olhos, 2 braços, 2 rins, 2 pulmões, nariz, 2 orelhas, 2 pernas. O coração é só um. E é o último que para. É o que começa e o que termina. E ele só tem um, não tem dois. Não tem dois. E o coração, ele é músculo, né? Ele é uma massa muscular monstruosa e maravilhosa. Tem que trabalhar a vida toda. Pensa no músculo. É um motor que não para. Padrão ouro. Fazer comparar com um carro, imagina um carro ligado 24 horas durante 90 anos. É quando ele liga coração, e quando ele desliga. Esse é aquele órgão que nós amamos. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. A queda de testosterona, porque todo homem após os 40 anos começa a perder testosterona. Andropausa. E muitos homens não fazem reposição hormonal. Eu outro dia li um estudo sobre reposição de testosterona, de que ele é benéfico tanto para o coração quanto para a próstata. Então, como qualquer... Né, quando a gente volta para o sexo feminino, é muito boa a fazer reposição hormonal. Por que o ginecologista tem que diferenciar? Pela história da pessoa, genética da pessoa, familiar e pessoal, se tem doenças associadas, para ela poder fazer essa reposição hormonal. Tem mulheres que nunca vão fazer reposição hormonal, porque já tem varizes, tem hipertensão, já teve história de trombofilia, tem história de câncer de mama, familiar, etc. Então, falamos da mulher. Quando a gente se volta para a testosterona do homem, é a mesma coisa. A gente sabe que a baixa de testosterona faz várias coisas. E quando a gente pensa assim, é o aspecto sexual. Não estamos falando nada de sexual. Nós estamos falando de perda da capacidade cognitiva, ficar cansado, dificuldade de lembrar as coisas. A pessoa cai, né? Ela entra numa letargia, ela acaba sendo menos produtiva e é uma pessoa jovem. Então, a reposição de testosterona bem indicada, tá? Pelo endocrinologista, porque normalmente o urologista não faz isso, né? Normalmente eles orientam, mas ele orienta. Então, é maravilhoso. Eu acho outra coisa, se você tiver, às vezes, borderline, um nívelzinho um pouco mais baixo, o próprio urologista, o próprio endocrinologista pode pegar e medicar você e você subir essa taxa, a qualidade de vida também modifica. Eu estou dizendo isso porque eu tenho 54, fazer 55, e eu faço a reposição de testosterona. Isso é bom. Sim. E eu percebi, assim, uma mudança... A mudança é muito grande. Radical, principalmente a questão muscular, né? Músculo. E eu com 48 anos já estava sentindo o corpo de velho. Já. Não, a massa muscular. Sim. Perde muito. Você fala, mas peraí, tô pegando aqui no meu ombro, tô pegando no osso aqui. Quer dizer, a musculatura vai embora. Sim. Vai, perde muita massa magra. É uma magra. atrofiazinha, né?
né? Muita massa magra. Então, nesse aspecto, agora, por que tem que individualizar o paciente? E se a gente tiver contraindicações ao uso da testosterona? Se esse paciente já é coronariano, se ele já fez AVC, se ele tem um câncer de próstata incipiente ou não diagnosticado. Então, assim, o urologista ele tem que fazer o feeling, o diagnóstico, né? Às vezes, eu acho assim, nas minhas consultas eu peço de rotina avaliação hormonal masculina. Então, né? eu estou dizendo isso para vocês, mas que eu faço reposição, mas eu faço sob orientação médica. Sim. Eu faço uma bateria de exames a cada 6 meses que dá em torno de 90 exames. Sim. Eu tiro, vai até em casa tirar o sangue lá, porque é muito sangue. Sim. Tiram 30 tubos de sangue. Toda a cadeia hormonal ela é checada uma por uma. E o engraçado é assim, tem alguns marcadores que você consegue saber até se você está com uma predisposição para ter um tumor. Sim. Ou ter um câncer. Sim. Eu, através do exame de sangue, eu descobri que eu tinha um nódulo na tireoide. São triadores, né? O exame apontou que possivelmente poderia ter alguma coisa. Fui fazer o exame de tireoide, ultrassom. Da tireoide, ultrassom com Doppler, né? Sim. Que fala? Isso. Um Doppler. Tava lá um nódulo de 1 centímetro. Aí fiz biópsia, deu benigno, né? Não, Sim. não deu maligno. Aí a orientação, cada 6 meses fazer de novo. Controle. Tem que fazer agora, inclusive. Fazer a ultrassom de controle para ver se aumentou de tamanho, né? Então, assim, o acompanhamento médico, né? É imprescindível. E os exames preventivos é o que todo mundo deveria fazer para manter uma vida saudável, né? Sim. Com certeza. E isso é muito, nesse aspecto de reposição, a gente fica, uma parte, né, quando a gente falou, voltamos ao assunto do Covid, onde houve uma época que o pessoal estava tentando usar no tratamento bloqueador de testosterona, que achava que o resultado não tinha, né, mas assim, os trabalhos mostraram que não tem, respondeu. né, não respondeu isso aí. Agora, em relação ao Covid, a preocupação nossa como essas pessoas estão tendo, porque assim, às vezes o indivíduo tem pós-Covid, ele fica com palpitação, ele fica aquela astenia, aquela fadiga, ele fica com a sensação de dor no peito. Então esse paciente, falta de ar, conforme respira, sente algum desconforto. Então esses pacientes que tiveram internação ou que têm sintomas pós-Covid devem fazer uma avaliação cardiológica, seja na policlínica, ou seja a nível de consultório particular. Por quê? Porque nós temos algumas patologias que têm evoluído pós-Covid. Pelo menos dos pacientes que tiveram complicações cardiológicas, a gente tem em torno de 14% pacientes que fazem arritmia cardíaca, que é essa sensação de palpitações, né? Normalmente, a grande maioria são talvez arritmias benignas, mas tem arritmias, principalmente quando o coração já tinha alguma disfunção, que o coração começa a tremer, nós chamamos isso de fibrilação atrial, que é esse fato do coração tremer, né? Batendo em alta frequência, existe maior predisposição de fazer um acidente vascular cerebral, então esse paciente vai ter que ser conduzido. E alguns pacientes não tinham isso pré-Covid. Isso pós-Covid. Pós-Covid, entendeu? Foi uma agressão do vírus no coração. Até patologias muito graves, com arritmias cardíacas ventriculares, uns distúrbios na condução do coração, então uma lentificação dentro do ritmo cardíaco que pode predispor a uma arritmia fatal, né? Então, assim, tudo tem que ser checado nesses pacientes pós-Covid. Outra coisa que a gente tem muito, eu falei já da pressão dela oscilar, né? Ela subir ou descer pós-Covid. A gente tem em torno de 7% de pacientes que tiveram um aumento da trombogênese. Isso são uma média de vários trabalhos, tá? E isso pode fazer o quê? Mais pessoas pós-Covid fazendo infarto. Então, lembra que quando o paciente que aquele que teve atendimento hospitalar foi dosado... Que é a história do coágulo? Do coágulo, né? Alguns usaram anticoagulantes, né? Os pacientes mais graves. Aquele mais leve, não. Então, esses pacientes têm o maior risco de fazer infarto. Eu mesmo tendo um Covid agora em janeiro, que deve ter sido Omicron, que não me deu nada. O sintoma meu foi garganta arranhando, nariz entupido. Ponto, foi o meu sintoma. Mesmo assim, eu tomei as medicações, né, com o Dr. Germano, e ele me indicou para tomar por 120 dias AS infantil.
Como Que é protetor, um antiagregante para te uma proteger. possível... Esse é um belo remédio. Né? E além disso, tem uma agressão no músculo cardíaco que ninguém acreditava, que a gente chama de miocardite, né? Às vezes com acúmulo de líquido ao redor do coração, que a gente chama de derrame pericárdico, que a gente vê bastante na cardiografia. Então, isso também o coração pode dilatar, tem que ser acudido, porque às vezes ele não volta E a mais ao vacina tamanho. também provoca a miocardite. Isso, entendeu? Então, olha só. A vacina. Entendeu? Então, nós temos o vírus fazendo isso na evolução da fase aguda e pós-fase aguda, e também temos uma percentagem de agressão da vacina. E fácil porque está escrito na bula que eu li. Eu fui lá no site da Pfizer e li, está lá, miocardite. O que é interessante falar para a população, também, de uma forma geral, prejudica, né? que nós lá na Biocard estamos fazer propaganda minha, né? Então, existe dentro da cardiografia uma nova modalidade que chama, a gente avalia a deformação do músculo cardíaco. Nós chamamos isso de strain. É uma coisa que ainda não é contemplada pela tabela dos convênios, né? Consegue ver a qualidade muscular do teu coração? Isso. A gente consegue visualizar como que o músculo tá. Porque o coração, a gente pensa que o coração bate assim, ele bate que nem ele bate fazendo uma torção. E a gente consegue avaliar a deformação do músculo e detectar alterações que o Covid pode ter levado, entendeu? Que a gente não visualizaria no outro exame mais comum. Isso é muito interessante. Como diz Jesus, só tem um coração. Só tem um coração. Você cuida dele. Todo mundo, então, na tua opinião, que teve Covid, deve fazer um exame preventivo cardíaco. Exatamente. E Pessoa, nós estamos sim, lá com o serviço, sim, né? de portas abertas. Já vou marcar todos os convênios, a Estou todas precisando as fazer. pessoas que O precisarem. Covid está com 2 anos, eu não fiz nesse período, então tem mais de 2 Faz um anos que eu não checklist. faço um exame cardíaco. E uma coisa super interessante, somando essa história de você fazer detecção precoce de patologia, ou você detectar aquilo que não está visível, né? Aquilo que está acontecendo debaixo do tapete, é o que a gente chama de teste cardiopulmonar, que a Biocardios também faz. Isso a gente faz o quê? Além do teste da esteira, né? É feita uma análise de gases, vendo o acúmulo de ácido lático, oxigênio no músculo cardíaco, e isso nos dando parâmetros também para ver se houve uma miocardite, uma complicação. Então, isso eu estou falando do paciente patológico, então aquele que tem uma patologia prévia ou que teve complicações no Covid possa fazer. E aí vem um lado mais interessante, o prazer da vida para o atleta, né? Então, a gente consegue ver... No meu caso, jogo futebol até hoje. Entendeu? Então, nós fizemos, inclusive, exame da seleção. Qual foi a seleção do nosso Cuiabá. Do do Cuiabá e do pessoal da Bolívia, Paraguai, que sim, que isso tiveram foi na outra o Copa. Marcelo Moreno, fizeram todos os exames conosco. Nós fizemos com vocês. avaliações com vocês. Do Cuiabá também fizeram Foi recente. com vocês. Então, esse exame ainda permite, agora, na fase de atleta, a gente tem 2 modalidades. A gente está tendo muito ciclismo aqui em Cuiabá, né? Muito. Então, a gente tanto faz com esteira, para o pessoal que corre, como também com cicloergômetro. É muito bom. Ó, pessoal, lá eles aceitam a maioria dos convênios, acho que praticamente todos, né? Eu vou falar aqui, o SBE, Pax, Economy Brasil, Mundial Card, Postal Saúde, que é do Correios, né? O Cap Saúde, Bradesco, Capcesp, Saúde Bradesco, GIP, Sul América, Saúde Caixa, Cassi, Fusex, Sinafit MT. E além da Unimed, a GEMED e MT Saúde. A GEMED não. Não, foi extinta. A GEMED acabou. MT Saúde E aceita Vale Unimed. Transporte. Não, isso Não. Brincadeira. Mas Ou praticamente seja, todos os convênios. a gente aceita. E também, se for particular, tem um precinho de consulta. Com certeza tem uma tabela especial para aqueles que às vezes não podem acompanhar o ritmo do particular. Tem pacotes, né? Uns pacotinhos esses exames muito bons. Esses exames que são mais caros, né? Tem um faz específico para preço fazer uma especial. avaliação especial. Até porque nossa vida vida difícil. não tem preço. Não tem preço. Não tem. preço. Com certeza. Cuide-se. Obrigado pela presença de vocês aqui no vídeo. Nós que agradecemos, Obrigada. com muito orgulho, estamos aqui para tentar colocar o serviço em primeira. Nós, famílias Biocard, estamos muito honrados de estar aqui com você e aguardamos vocês lá para um check-up. Mas se não formos com a gente, por favor, procurem a policlínica, o posto de saúde, os hospitais, escolas e outros colegas, façam o vosso check-up cardiológico. Biocardios, lá no edifício Santa Rosa Tower, no 6º andar. O telefone está no teu vídeo, se você quiser ligar e já deixar agendada lá uma consulta. Será um prazer. Obrigado pela audiência, companhia e paciência e até o próximo programa. Tchau, tchau.